Não existe imortalidade da alma em Mateus 10, 28. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou tirar um tempinho para desmistificar a leitura imortalista de um dos textos bíblicos mais mal compreendidos na história da teologia, que é Mateus 10, 28. Então, vamos lá dar uma olhadinha no texto e aí vamos fazer algumas considerações para demonstrar que não existe a doutrina da imortalidade da alma nos moldes do entendimento tradicional entre alguns cristãos nesse texto. Vamos lá. O texto diz assim, Jesus falando com seus discípulos. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Bom, a leitura popular desse texto é bastante enviesada na tentativa de alguns cristãos ao longo da história do cristianismo de alguma maneira, pegarem o conceito grego de alma e trazê-lo para dentro da Bíblia, fazendo uma exegese, que é o contrário da exegese. Então, o que significa a palavra exegese? Tirar do texto, extrair do texto o seu significado. A exegese é o processo inverso, é quando você impõe um conceito externo ao texto, ok? E aí as pessoas imaginam que Mateus 10, 28 está falando de uma entidade imaterial, imortal, que vive no corpo do ser humano e que é verdadeiramente a essência da natureza humana, e que quando a pessoa morre, na verdade, ela não morre. E ela sai do corpo como uma entidade imaterial e imortal. Entretanto, esse conceito de alma é um conceito externo à palavra de Deus, imposto sobre o texto de Mateus 10, 28, uma vez que os imortalistas supõem que a linguagem do texto favorece essa aplicação, vamos dizer assim. Mas nós vamos demonstrar aqui com muita tranquilidade que essa forma de trabalhar o texto não é correta e conduz a absurdos lógicos e a inconsistências internas insuperáveis. E aí vamos demonstrar um pouco por que a gente pensa dessa forma. Bom, primeiro de tudo, é importante dizer que Mateus 10, 28 é um verso da Bíblia que consiste em duas afirmações distintas, ainda que conectadas e relacionadas entre si. Então, vamos lá. Na primeira parte do verso, se diz que os discípulos não devem temer os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Ok. Aí, o que o imortalista faz? Ele pega o conceito grego de alma e ele infere esse conceito sobre a primeira parte do texto de Mateus 10, 28. Então, como que é o raciocínio imortalista? Bom, a alma é imortal por quê? Porque se diz que os homens não podem matar a alma. Opa, então se os homens não podem matar a alma, segue-se que a alma é imortal. Beleza, ok. Assim raciocina o imortalista. Entretanto, quando você lê a segunda parte do verso, está dito que os discípulos devem temer aquele que pode. Apólime a alma no inferno. E aí o verbo apólime, grego, é um verbo traduzido de muitas formas, em muitos contextos na Bíblia. E dentre esses sentidos que existem lá na palavra de Deus a respeito desse verbo, está o conceito de matar, destruir, aniquilar, exterminar e coisas desse tipo. Dentro, então, deste fato, se nós teríamos que concluir que a alma é imortal,
porque os homens não podem matá-la, nós agora teríamos que concluir que a alma é mortal porque Deus pode matá-la. Checkmate, ponto final e acabou. Por quê? Para que a alma seja de fato imortal, nem os homens, nem Deus podem ter a capacidade de matá-la. Aí sim, de fato, ela seria imortal. Agora, se o homem não pode matá-la, mas Deus pode matá-la, simplesmente rui por terra o argumento imortalista. E basta a gente ler o texto para a gente perceber isso. Entretanto, quando surge a imagem de que Deus pode matar a alma no inferno, aí os imortalistas começam a sambar e fazer um malabarismo usual. Não, veja bem, Deus pode matar a alma, mas isso não deve ser tomado de forma literal, porque isso simplesmente significa uma separação de Deus da parte de uma alma que nunca morre. Ué, mas então não poderia se dizer que Deus pode matar a alma no inferno. E aí, vai que vai. E no final das contas, o que tudo isso implica é que os imortalistas levam a primeira parte do verso mais a sério e mais literalmente do que a segunda parte do verso, que eles não levam assim tão literalmente e tão a sério. Mas a gente pode avançar no nosso juízo, demonstrando algumas coisas bastante simples. Se o fato do homem não poder matar a alma fosse prova da natureza imortal da alma, o fato de Deus ter poder para fazer exatamente isso também deveria ser tomado como prova da natureza mortal da alma. Ou seja, pelo próprio padrão da leitura imortalista da primeira parte do verso, que conclui que a alma é imortal porque os homens não podem matá-la, por esse mesmo padrão, os imortalistas já estão refutados na segunda parte do verso, que diz claramente que Deus pode matar, destruir, exterminar, aniquilar o corpo e a alma no inferno. Mas os nossos amigos imortalistas, contaminados como são com a filosofia grega, não gostam de admitir o óbvio, que é a absoluta falência da leitura imortalista do texto. E aí, eles tomam dois caminhos argumentativos diferentes para tentar escapar da dura verdade, da dura realidade. E os caminhos que eles tomam para tentar escapar do texto é basicamente o seguinte. Primeiro, é discutir o sentido do verbo apólime e tentar suavizar a sua tradução em Mateus 10, 28. E aí a ideia é que Deus pode perder a alma no inferno, jogar a alma no inferno, fazer perecer a alma no inferno, mas ela nunca perece, ela nunca morre, ela nunca é eliminada e morta e coisas do tipo. Esse é o primeiro caminho. E o segundo caminho, que é bem curioso, é que assim, tipo, eles admitem que Deus pode matar a alma, até porque é todo poderoso, deve ser capaz de matar uma alma, né, pessoal? Mas Deus não vai matar a alma e vai deixá-la imortal. É uma forma curiosa de argumentar. Mas vamos trabalhar essas duas ideias. Vamos começar dessa segunda, dizendo aí que Deus pode matar a alma, mas não matará a alma no inferno. Bom, vamos lá. A base do que Jesus está dizendo para os discípulos, para a noção de que eles não devem temer os seus assassinos, é que as pessoas que matariam os discípulos, elas não matarão a sua alma, mesmo matando o seu corpo. Ou seja, isso é impossível aos homens. Então, o discípulo pode ficar tranquilo, porque o homem não vai matar a sua alma. Ponto. Então, isso deve fazer com que o discípulo não tema o assassino. Beleza? Ok. Agora, veja bem.
Se Deus pode matar a alma, mas nunca vai matar a alma, o discípulo não tem aqui um incentivo para temer a Deus. Porque no final das contas, a alma permanece imortal em ambos os casos. O homem não pode matá-la, o Deus não quer matá-la. Ela permanece imortal. Então, se a posse de uma alma imortal é a razão para que o discípulo não tema os homens, a posse de uma alma imortal deveria ser a razão pela qual os discípulos também não precisam temer a Deus. Nesse primeiro nível do argumento. Isso é absolutamente simples e cristalino. Então, por exemplo, por que você teme um ladrão? Porque o ladrão, ele tem a capacidade de te roubar. E essa capacidade dele te roubar pode se manifestar na realidade a qualquer momento. Agora, se os ladrões pudessem te roubar, mas jamais fariam isso sob nenhuma circunstância, em nenhum momento, na realidade, ninguém teria medo do ladrão. Tipo assim, o ladrão ele pode te roubar, mas ele não vai te roubar. Ué, no final das contas, você não vai ter medo de ladrão nenhum, porque ele nunca vai te roubar. Ou seja, o medo do ladrão em relação ao fato que ele pode te roubar está implicado na realidade de que esta coisa pode acontecer a qualquer momento. Por isso você teme o ladrão. Se o ladrão pode roubar, mas nunca vai roubar, esse medo desaparece. Porque nunca na realidade o ladrão te roubaria. Da mesma maneira é com o assassino, por exemplo. Se o assassino pudesse matar a sua alma, mas jamais o faria, você não o temeria, certo? Da mesma maneira com Deus. Se Deus pode matar a sua alma, mas nunca vai fazer isso, da perspectiva da morte da alma, ninguém deve temer a Deus. Inclusive, nesse aspecto, esta compreensão vai na exata direção oposta do que Jesus ensina. O que Jesus ensina? Que o que o homem não pode fazer, Deus pode. O que o homem não vai fazer, Deus vai fazer. Por isso você não teme o homem, mas você teme a Deus. E aí, nesse momento, o imortalista, ele também, assim, ele diz que não é assim. E aí ele tenta encontrar o seu próximo subterfúgio para fugir ao que Mateus 10:28 de fato ensina. Que é a ideia de que Deus não vai matar a alma. Ah, mas então eu não devo temê-lo? Não tema Deus, porque ele pode torturar a alma. Opa! E aí a ideia é a seguinte: Deus ele pode te matar como alma, mas ele não vai fazer isso, ele vai fazer uma outra coisa. Ele vai queimar a sua alma no inferno eternamente. E aí, por isso que você teme a Deus. Porque ele não vai matar a sua alma, mas ele vai torturá-la. Olha que solução maravilhosa. Ou seja, para fugir aquilo que Mateus 10:28 ensina claramente, o imortalista agora lança sobre Deus a pecha de ser alguém de caráter absolutamente maligno. E esse é o Deus que o imortalista adora. Ou seja, Deus pode matar a alma na visão do imortalista. Mas ele não vai. Por quê? Porque ele prefere torturar a alma. E assim a gente transforma Deus em um monstro sádico, cruel, que não merece sequer respeito, muito menos amor, adoração, lealdade ou admiração. Esse é o preço que o imortalista paga para defender a sua leitura herética de Mateus 10:28. Mas vamos lá. Além de tudo isso, a gente pode elucidar a questão sobre o que Mateus 10:28 ensina, apelando para outros textos do Evangelho de Mateus
que esclarecem a relação entre os principais termos evocados em Mateus 10, 28. Então, por exemplo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É um texto que traz pelo menos dois conceitos importantes de serem trabalhados. O conceito de alma, que é o termo grego psirrê, e o termo apólime, que é o termo ali, perecer, matar, destruir e coisas do tipo. Beleza? Ok. Quando você estuda a relação entre esses dois termos no Evangelho de Mateus, você percebe que a questão é elucidada de forma absoluta e cabal. Mateus capítulo 2, verso 13 e verso 20, é a primeira vez em que a relação entre esses termos ocorre. E o texto bíblico diz assim, Mateus 2, verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E aqui o termo matar é o termo apólime. E no verso 20 se diz assim, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E aqui o termo vida é psirrê. Ou seja, matar Jesus é atentar contra a sua psirrê. Aqui está claramente em Mateus capítulo 2 a correta relação entre o termo apólime, matar, e o termo psirrê, alma ou vida. Então, como que fica Mateus 10, 28? Deus pode matar a sua alma no inferno. E isso é absolutamente destruidor para a leitura imortalista de Mateus 10, 28. Outra coisa, a gente pode avançar um pouco nessa direção avaliando outros textos do Evangelho de Mateus. Por exemplo, lá no capítulo 22 de Mateus, nós chegamos ao verso 7, e a palavra de Deus diz assim, o rei ficou irado e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui o termo exterminar é o termo apólime. Como é que isso fica em Mateus 10, 28? Tema a Deus que pode exterminar a sua alma no inferno. Bom, isso não seria verdade se a alma fosse uma entidade imaterial, indestrutível e imortal, não é verdade? Ó, queridos hereges imortalistas. Por fim, a gente pode também apelar para dois textos do Evangelho de Mateus para esclarecer a questão de forma cabal. Mateus capítulo 16, versos 25 e 26, e Mateus 20, 28. E aqui a palavra de Deus diz assim, em Mateus 16, versos 25 e 26. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? E esse é um dos textos mais esclarecedores do Evangelho de Mateus a respeito do que Jesus está falando quando ele fala de alma. E basicamente aqui em Mateus 10, aliás, em Mateus 16, 25 e 26, a alma é a vida presente ou a vida futura. Então no verso 25, quem perder a sua vida, achá-la-á. Mas quem quiser preservar a sua vida, a perderá, certo? Ok. Então o que isso quer dizer? Se você quiser preservar a sua vida neste mundo, e aqui o termo psirrê acontece, a sua alma aqui dentro desse mundo, você vai perder a sua vida. Inclusive aqui no caso, está estabelecido de antemão que o mundo é o lugar do pecado e da morte.
Então, se você quiser preservar a sua alma, a sua vida aqui neste mundo, indica que você está conectado ao que acontece nesse mundo e ao destino deste mundo. Por isso, se você quiser salvar a sua vida aqui, você perde ela. Porque o que acontece aqui é pecado e conduz à morte, porque o salário do pecado é a morte. Todavia, existe um caminho diferente. Você pode perder a sua vida neste mundo, e aí você vai achá-la, ou seja, você pode perder a sua alma neste mundo. Você não vai fazer a vontade da sua alma de pecado neste mundo. E aí você vai para a vida eterna. E aí a pergunta do verso 26 coloca a perspectiva da vida eterna. Do que adianta ao mundo, ao homem, ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Aqui no caso, o termo alma, psique, é exatamente o sentido de vida eterna. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e morrer e perder a vida eterna. Como é que isso fica em Mateus 10, 28? O homem que te mata não pode fazer nada quanto à sua vida eterna. Mas se você for condenado por Deus, você perde a vida eterna. Ou seja, você não teme o homem que te mata, mas não tira a sua vida eterna, mas você teme a Deus. Porque se Deus te condenar, você perde a vida na terra e perde a vida eterna com Deus. E aí você elucida Mateus 10, 28 de forma absolutamente clara e nítida, sem nenhuma necessidade ao conceito grego de alma, imaterial, imortal, indestrutível, e blá blá blá, que inclusive é um conceito refutado no que Jesus mesmo diz em Mateus 10, 28, para você temer a Deus, que pode destruir, exterminar, eliminar a alma no inferno. E por fim, Mateus 20, verso 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua alma em resgate de muitos. Algumas traduções dizem dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui o termo é psique. Aqui, entretanto, temos uma discussão muito interessante, que corrobora a profecia de Isaías capítulo 53 a respeito da morte do Messias. Como diz lá o texto de Isaías 53. Nós lemos no verso 10 e no verso 12 que o Messias, o servo do Senhor, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, então ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E aí no verso 12 diz, né? Ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Como que Jesus poderia dizer que a alma é imortal na primeira parte de Mateus capítulo 10, se ele mesmo usa a linguagem da morte da alma para falar da morte dele mesmo em Mateus 20, verso 28? O Filho do Homem veio dar a sua alma como resgate em favor de muitos, cumprindo a profecia de Isaías, que diz que ele derramaria a sua alma na morte. Se a leitura imortalista de Mateus 10, 28 fosse a verdade, Jesus estaria mentindo em Mateus 20, verso 28. A profecia de Isaías 53, versos 10 e 12 seria mentirosa, tudo para satisfazer uma exegese e pegar um conceito grego, pagão e satânico e colocar ele goela abaixo na Bíblia, por parte de gente que não tem nenhuma responsabilidade com o que o texto de fato ensina, com as palavras de Jesus em si. Porque se de fato a alma é imortal e não morre, Jesus não teria derramado a sua alma na morte. Jesus não poderia vir dizer que ele veio dar a sua alma em resgate de muitos. Inclusive, ele deveria dizer o oposto, ele veio dar apenas o seu corpo e não a sua alma, pois a sua alma não poderia morrer para ser dada em resgate de muitos. E essas são as implicações absolutamente heréticas da leitura imortalista de Mateus 10, 28. E sabe o que é mais curioso? Mateus 10, 28 provavelmente é o texto mais usado pelos pseudo-cristãos para dizer que existe imortalidade da alma na Bíblia. E a gente percebe que é o próprio texto de Mateus 10, 28
que refuta a doutrina da imortalidade da alma. E isso tem uma implicação muito irônica e muito interessante. A leitura imortalista do texto é uma leitura míope, é uma leitura cega, é uma leitura descontextualizada, é uma leitura diabólica, é uma leitura herética, desmascarada por uma simples leitura atenta, por uma simples comparação do texto com outros textos que trabalham os mesmos temas e termos no próprio Evangelho de Mateus e também lá no livro de Isaías. Se fôssemos expandir esse estudo, inclusive, encontraríamos muitos outros exemplos onde alma morre na Bíblia, inclusive passagens absolutamente claras do tipo a alma que pecar, essa morrerá, como é que pode ser imortal uma coisa que é ameaçada de morte. O salário do pecado é a morte. O que há dentro do ser humano sem pecado para que isto não morra e não seja tocado pela morte? Porque se o salário do pecado é a morte, a alma peca, a alma morre. A única forma da alma não morrer é a alma ser sem pecado. E o que vai estar fazendo uma alma sem pecado no inferno da cabeça desse pessoal maluco aí? Inclusive Jesus dizendo que era para temer a Deus, que pode exterminar a alma no inferno, não é torturá-la eternamente. Não existe nenhuma instância do verbo apólime no Evangelho de Mateus que significa tortura eterna. Só na cabeça de gente pervertida que perverte a palavra de Deus é que essa leitura faz algum sentido, tem algum peso e representa a ortodoxia e a leitura da maioria. Sim, inclusive dos católicos, né, que são a maioria dos cristãos. Então, crente que usa esses argumentos, inclusive, tem que largar de ser crente e virar católico e assumir a sua verdadeira vocação, né? Não sendo o caso e quiser seguir a Bíblia e não a tradição e o entendimento católico das coisas, vai ter que admitir que não existe imortalidade da alma em Mateus 10, 28. Um abraço.